Quero saudar aqui os discipuladores, na pessoa dos meus 2 discipuladores, um menino mais novo que eu, 10 anos, do interior de Minas Gerais, que me ajuda nessa jornada multiplicadora. Um tio, já avô, 10 anos mais velho que eu, que já salvou meu ministério várias vezes. Quero saudar a minha igreja, aqui e lá, Imperatriz. Eles são empolgados que nem eu. Que estão assistindo pela internet, que começou com uma mulher simples e um homem simples, que montaram em um animal no norte do Maranhão e foram para o sul do Maranhão e há 60 anos implantaram o trabalho batista naquela região. Quero saudar meus pais. Simples, me criaram. Eu disse que não ia chorar. Me criaram numa rua de chão batido, calçado num quichute. Sejam bem-vindos. E que estão lá, Imperatriz, assistindo com meus filhos. Meus irmãos, me deram um tema de encomenda. Então nós vamos juntos. Crescendo simples. Como manter a organicidade da igreja durante a multiplicação. E eu quero que a gente leia junto, está na tela, Colossenses 1, 17 e 18. Tá bom? Vamos lá, mais animado. Por favor, coral, hein? Não é aquele coral de outras igrejas que um canta numa hora e outro canta noutra. A Igreja Batista é... Então vamos lá. 1, 2, 3. Nosso Senhor Jesus, presente aqui, e nós exaltamos e glorificamos o nome dEle. Amém. É por isso que nós estamos reunidos aqui, meus irmãos, gente simples, os improváveis. O desafio, irmãos, aqui é crescermos como organismo, não como organização, sermos uma igreja simples, que cresce com a vida, para a vida e para dar vida. Nossa vivência eclesiástica é cheia de departamentos, processos, ministérios. Eles são bons em si, contribuem para a nossa organização, mas quando não nos deixam avançar no discipulado, nós temos problema. A nossa ideia é sermos uma igreja mais organismo que organização, para alcançarmos de forma contundente a figura do primitivice, a figura do Novo Testamento, a figura da igreja lá de Jerusalém e das primeiras igrejas. Vivemos um tempo de ativismo, e as atividades sem intencionalidade de multiplicação de discípulos geram igrejas enfadonhas e infrutíferas. Em muitas situações vivemos atos que não geram discípulos e ocupam nossa vida e institucionalizam demais a obra. Ser simples na multiplicação é voltar aos princípios do Novo Testamento. É olhar para nossos primórdios e rever as atividades daquela igreja simples que Jesus deixou com os 12, que se multiplicou com os 120, com os 3.000, com os 5.000, com os 9.000, e nós queremos voltar para lá. Por isso devemos aceitar o desafio primitivo-se. Muita gente diz, e a gente ouve, viajando pelo Brasil, agora tudo é esse negócio de multiplique. Parece que inventaram a roda. Eu já ouvi. Não inventamos a roda. Ela foi inventada pelo Senhor para vivenciarmos desde Jerusalém.
ouvindo simplesmente o chamado de Jesus de fazer discípulos em Mateus 28, 19 e 20. O que nós precisamos, irmãos, é fazer a roda girar. O que nós precisamos é, usados pelo poder de Deus, ser uma igreja simples. Que as coisas andem. Que a vida seja vida de igreja. Não de uma organização. Não de um grupo, de associação. Mas de gente que vive Jesus todos os dias. Fazer a roda girar é ser igreja que ouve a voz de Jesus. Onde Jesus é o centro, por isso o texto que nós lemos tão animados. É ser uma igreja que faz o que Ele quer, como Ele quer, para a glória dEle. Irmãos, diante desse desafio, crescer simples, é caminhar diante da perspectiva de ser uma igreja simples, com menos ativismo e mais discipulado. Os autores da igreja simples, do livro Igreja Simples, dizem que para sermos uma igreja simples nós temos que ter 4 coisas. Clareza na visão, e isso é claro, fazer discípulos. Movimento da visão, removendo aquilo que nos congestiona, que nos atrapalha a fazer discípulos. O alinhamento da visão, que é colocando toda a nossa energia para fazer discípulos. E manter o foco, dizendo não para quase tudo que impeça a igreja de fazer discípulos. Eu gosto do foco, pois aqui nós encontramos a dificuldade de muitos líderes, muitos pastores, muitos supervisores, muitos coordenadores, muitos membros de PGMs. Existe muita coisa para tirar o nosso foco, mas quando nós concentramos o nosso foco naquilo que Jesus mandou, nós vamos fazer a obra do Senhor de forma poderosa, de forma animada. E vamos fazer como falamos lá no Maranhão, não vamos abrir nem para um trem carregado de minério. Pode vir, nós estamos com o Senhor e Ele está com a gente. Eu gosto de dizer que a gente tem que tomar alguns cuidados. E eu tomo esse cuidado. O cuidado de que a visão deve avançar, mas nós devemos respeitar aqueles que andam devagar. Os anos vivendo a igreja complexa, ou a igreja de programa, faz com que membros de nossas igrejas, irmãos, eles às vezes demoram a entender a caminhada discipular. Meu conselho para estas pessoas, respeite-os. Respeite-os. Mantenha o foco, mas respeite essas pessoas que andam mais devagar. Pastor, se tem igreja simples, tem igreja complexa. E está aí. Igreja complexa, pessoas ocupadas fazendo a igreja. Igreja simples, pessoas ocupadas sendo igreja. Eu gosto muito também da palavra movimento. E esses dias, ouvindo os baianos, eles não usam a palavra visão, eles usam a palavra movimento de igreja multiplicadora. E baiano tem isso. Baiano, ele inventa as coisas. Baiano, ele tem um jeito de fazer como todo mundo faz, mas faz diferente. Mas eu gosto do jeito que eles falam. Sabe por quê? Porque às vezes visão confunde com outras perspectivas eclesiásticas, com outras denominações. E movimento é o que a gente deve ter. Movimento do Espírito, movimento da igreja, movimento dos crentes. Movimento em direção à vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, para ser igreja por onde nós passamos. Não é o ID? Enquanto nós vamos, somos igreja. Fazemos discípulos.